Pessoal, na aula de hoje nós vamos estar estudando um módulo. Esse módulo ele é meditado, ele é estudado logo depois dos prolegômenos, tá bom? Os prolegômenos, eles são as aulas iniciais, são as aulas primárias, né, do nosso curso de capelania. E nos prolegômenos nós estudamos os fundamentos da capelania, a base bíblica, a base jurídica, a história da capelania, como nós chegamos até aqui, e também nós estudamos o aconselhamento pastoral, para a gente poder entrar no estudo das doenças psicossomáticas, tá bom? Então, o módulo intermediário é o módulo que fica entre o módulo 3, para a gente chegar no estudo das doenças psicossomáticas ou como lidar com as doenças, tá bom? Então, a gente já sabendo a história da capelania, qual o terreno que nós estamos pisando, nós sabemos as bases bíblicas, as bases jurídicas da capelania, qual a função do capelão, nós vamos entrar no módulo intermediário. Mas antes, eu gostaria de responder uma pergunta que tem sido muito premente no nosso curso de capelania. A pergunta é: por que capelania civil? Nós sabemos que tem a capelania evangélica, a capelania cristã, tem a capelania militar, e nós optamos por ensinar, por ministrar em nosso curso a capelania civil. Por que a capelania civil? Primeiro, porque a capelania civil tem mais respeitabilidade, tem mais credibilidade, tem mais aceitação junto ao poder público. Segundo, porque a sociedade civil enfrenta as múltiplas crises emocionais, sociais, espirituais, em várias áreas. E o agente de transformação dessa sociedade, aquele que presta a assistência espiritual e social, é o capelão civil, tá? Então, segundo, porque a capelania civil? Porque nem todos têm acesso a líderes religiosos em momentos de dor. Ou seja, empresários, funcionários, gestores, diretores de casa de recuperação, diretores de escola, diretores de creche, autarquias públicas, diretores, líderes de setores civis, nem sempre têm acesso a líderes evangélicos ou religiosos, não precisa ser evangélico, mas religiosos, porque são os líderes religiosos que oferecem assistência religiosa. Então, também porque a Constituição de 88, ela garante a liberdade e assistência espiritual, está previsto lá na Constituição de 88, tá bom? E por último, a capelania civil se faz necessária porque o ser humano ele é integral, é corpo, alma e espírito. E tanto corpo, alma e espírito precisam de cuidado, tá bom? Dentro do módulo intermediário também, nós estudamos assistência religiosa, que está na Constituição de 88, no artigo 5º, inciso 7, que diz assim: é assegurado nos termos da lei a prestação da assistência religiosa nas entidades civis, militares e de internação coletiva, ou seja, qualquer pessoa internada em um hospital, em um presídio, em uma instituição, tem o direito de receber apoio espiritual. O que seria ambiente de internação coletiva? Me dá um exemplo. Sim, exemplo de internação coletiva. Hospitais, CTIs, presídios, casa de recuperação, as famosas ILPIs, que são instituições de lares para idosos de longa duração, períodos em que idosos passam de longa duração nesse ambiente de internação coletiva. O que seria também os abrigos, né, de menores, cadeias públicas, penitenciárias e também empresas. Seria os ambientes de internação coletiva.
Depois nós temos a pergunta gritante, que muitas pessoas nos fazem. O ser em crise. O que era o ser em crise? É um indivíduo que enfrenta desequilíbrio emocional, espiritual ou social. Posso dar para vocês aqui alguns exemplos. Pacientes oncológicos em desespero, pessoa com ideação suicida, uma criança vítima de abuso, exploração sexual, profissional da saúde, educação e segurança com burnout, família em colapso emocional. Esse seria o ser em crise. Tá bom, gente? Então é muito importante vocês terem essa noção. Saber o que é assistência religiosa, base bíblica, base jurídica, o que é internação coletiva, o que é um ser em crise. E agora nós vamos entrar na questão das bases da capelania. Base é aquilo que dá estrutura para uma organização, para uma construção. Base é aquilo que dá estrutura e fundamentação para qualquer curso, para qualquer instituto, para qualquer faculdade. Ela tem que estar embasada em algo. Recursos pedagógicos, pessoas capacitadas, profissionais, pessoas treinadas, educadores e ministros de ensino. Então, quais são as bases da capelania? Primeira base. A capelania civil, ela tem uma base universal, ou seja, ela atende a todos sem distinção. A base bíblica da capelania, porque ela é fundamentada no amor ao próximo. E Jesus deixou bem claro lá em Mateus capítulo 22, versículo 39, essa responsabilidade. Depois tem a base teológica. A teologia, ela reconhece Deus como a fonte de consolo. Depois nós temos a base missiológica, ou seja, a capelania cumpre a missão de levar esperança para as pessoas. Depois nós temos a base constitucional, porque ela é amparada por leis. A capelania é amparada pelas leis, tanto leis divinas quanto leis humanas. Depois nós temos a base sociológica, que ela responde, a capelania responde às necessidades sociais. Muito importante essa análise. E depois também nós temos as bases científicas. Ou seja, por quê? Porque a capelania dialoga com a psicologia, com a medicina, com as ciências humanas, com a psicanálise e com outras ciências importantes, como a neuroteologia, a neurobiologia, a psicoteologia, enfim, são várias matérias, várias disciplinas seculares, científicas, que a capelania dialoga com elas. Então, em princípio, seriam essas as bases da capelania. Depois, nós precisamos caminhar para a compreensão de que a capelania, ela precisa de passar por 3 crivos importantes antes dela chegar na sociedade ou no ser em crise a ser assistido. O primeiro crivo é o crivo bíblico. A capelania precisa de estar alinhada aos princípios da palavra de Deus. Segundo crivo, o crivo ético. A capelania deve respeitar valores universais e direitos humanos. Muito importante isso aqui, não tem como abrir mão. E o terceiro crivo, o crivo moral. Ou seja, a capelania deve agir com integridade, com responsabilidade. Porque a integridade e a responsabilidade vai nos instruir a respeitar o outro, o diferente, aquele que não tem a mesma fé que nós, aquele que tem um estilo de vida diferente, aquele que por um motivo ou outro está enfrentando um momento muito difícil da sua vida, pessoas em situação de rua, pessoas que estão em fase de separação, no casamento, pessoas que estão em tratamento de problemas de saúde mental, enfim, qualquer pessoa que esteja passando por momentos difíceis, a capelania deve abraçar essas vidas. Ok, pessoal? Então, agora nós vamos também fazer uma análise rápida, porque ao longo das matérias nós vamos voltar nesses temas, porém com mais riqueza de detalhes.
São 8 questões sociais que justificam o exercício da capelania civil humanitária. Quais são essas questões sociais que fundamentam, que justificam a existência, a necessidade e o exercício da capelania? Dependência química, suicídio e depressão, violência doméstica, situação de rua, abuso infantil e exploração sexual, idosos em abandono, profissionais com burnout e doenças psicossomáticas. Essas questões sociais, elas justificam a necessidade e o exercício da capelania civil humanitária. Agora, quais são as consequências da ausência da capelania na sociedade civil? Também nós vamos estudar mais tarde, porém aqui eu quero deixar para vocês um adiantamento das consequências quando uma instituição pública, uma autarquia, uma repartição pública, uma escola, um hospital, uma empresa, um parlamento, quando não tem serviço de capelania. Nas escolas, nós temos aumento da violência e da evasão escolar. Nos hospitais, nós temos pacientes sem esperança. Nas casas de recuperação, nós temos recaídas frequentes. Nos CTIs, nós temos o desespero e a solidão pairando, reinando na vida das pessoas. Nas famílias, nós vamos ter uma desestrutura emocional, uma desestabilidade emocional e psicológica. E na sociedade nós vamos ver o agravamento da exclusão social. Tudo isso precisa ser analisado no módulo intermediário do estudo da capelania civil humanitária. Por isso, é importante, antes de entrarmos em como lidar com as doenças e como lidar com as doenças psicossomáticas, como ajudar pessoas com doenças psicossomáticas, precisamos analisar esse módulo intermediário que é de capital importância. Tá bom, gente? Para o nosso vídeo não ficar muito longo, eu vou encerrar por aqui e no próximo vídeo nós vamos dar sequência ao estudo e análise deste módulo intermediário. Até já!